A manchete é: Lula rouba o emprego de Ernesto Araújo. Mas quem é Ernesto Araújo? Ernesto Araújo é aquele discípulo do Olavo de Carvalho que hoje manda no Ministério das Relações Exteriores e que eventualmente faz o seu país passar vergonha no exterior. Eu sei que você já ouviu por aí a expressão pária internacional. Essa expressão tá na moda e tem que estar na moda mesmo. O Brasil é um pária internacional. Você já leu isso por aí? Tem que ter lido. O filho do presidente hostiliza o nosso maior parceiro comercial. O então ministro da Educação faz a mesma coisa. O ministro da Economia diz que a primeira-dama francesa é feia. E o presidente da República, então, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não dá. Um país desse não pode ser levado a sério na comunidade internacional. Tem mesmo que ser um pária. E você, mesmo sendo brasileiro, tem que entender quem é que ia levar um país desse a sério. O mundo sabe que não pode contar com o Brasil para nada que seja um pouquinho mais construtivo que queimar floresta ou genocidar povos inteiros com um vírus mortal. Aliás, mesmo os países aos quais o bolsonarismo resolveu se aliar assim de maneira incondicional, mesmo esses países aí nos tratam como uma piada. Em Israel, nosso chanceler tomou bronca porque não queria usar uma máscara. É simbólico, mas não tem assim grandes implicações pra gente. Grandes implicações mesmo tem a nossa subserviência aos Estados Unidos. Subserviência que já custou muito caro. A gente já fez um vídeo inteirinho sobre isso aqui no Meteoro, mas tem algumas novidades aí nesse âmbito. É que, recentemente, a gente soube que os Estados Unidos tentaram impedir o Brasil de adquirir a vacina russa, a Sputnik V. Pois é, isso aconteceu e o Brasil teria ficado sem essa vacina se dependesse apenas do governo Bolsonaro. Os Estados Unidos queriam impedir a gente de ter essa vacina e eles nem iam oferecer nada em troca, só, quem sabe, talvez, cloroquina. Gente, o Brasil do Bolsonaro diante dos Estados Unidos, ele é tipo assim, uma Carla diante do Arthur. É nesse nível. O Brasil não tem quem o represente de maneira adequada no exterior. E o nosso chanceler, o Ernesto Araújo, ele acha que tá bom assim. Ele já falou que tá bom assim. O responsável pelas relações exteriores não quer relações exteriores. E aí o que acontece? Ele deixa um vácuo, ele deixa um espaço que, claro, vai ser ocupado. E houve uma reviravolta na política brasileira, você sabe, Lula se tornou elegível, fez lá um único discurso que obrigou o governo Bolsonaro a rever diversas posturas, e aí veio a expressão efeito Lula. Você já ouviu essa expressão? Ela surgiu no noticiário econômico, primeiro com uma conotação negativa, para dizer assim que quando Lula se torna elegível, o dólar sobe, a bolsa cai, só que essa expressão logo foi transferida para o noticiário político, onde ela ganhou um significado completamente oposto. Efeito Lula no noticiário político é aquilo que acontece com o governo Bolsonaro quando Lula se torna elegível. O pessoal começa a usar máscara, fala que gosta de vacina, fala que gosta de ciência, esse tipo de coisa. Só que não só isso, o efeito Lula na política tem uma dimensão que ainda precisa ser compreendida, uma vastidão que ainda precisa ser dimensionada. E é aí que as relações exteriores entram na jogada. O Lula anda engajadíssimo em conversas com lideranças do mundo inteiro. A gente não sabe bem a extensão desses diálogos, mas a gente sabe que o assunto principal é vacina. Semana passada, descobriu-se que o Lula intermediou a compra da vacina Sputnik, aquela mesma que os Estados Unidos não queriam ver chegar aqui no Brasil. E mais, hein? Quem pediu para o Lula participar dessa negociação foi a contraparte russa. Não tô brincando. Dá uma olhada aqui no texto do Chico Alves, no O Globo. Ele escreve: o petista foi convidado para a conversa, que aconteceu por videoconferência, pelo próprio Dmitriev. Esse Dmitriev é o Kirill Dmitriev, é o cara lá do governo russo que está incumbido de exportar vacina. A sugestão foi do presidente russo Vladimir Putin. Além de Temporão, que comandou a pasta da saúde nos governos Lula, participaram da reunião outros 2 ex-ministros da área em governos petistas, o deputado Alexandre Padilha e também o Arthur Quioro. Hoje, e só hoje a gente sabe que se dependesse do governo Bolsonaro, nós não teríamos acesso a essa vacina aí, a Sputnik. Eles nem tentaram, a aquisição da vacina veio pelo consórcio Nordeste. Enfim,
Ah, tem mais. O Lula também tomou para si o trabalho de retomar o diálogo com a China. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil teve a petulância de pedir para a China trocar o embaixador deles aqui no nosso território. Isso em diplomacia não se faz, é um negócio assim, tipo, escandaloso, escabroso. E é claro que uma coisa dessas não ajuda o Brasil na sua campanha de vacinação, porque, você sabe, muitos dos insumos para a fabricação de vacina, qualquer vacina, esses insumos têm que vir da China. E aí foi por causa de vacina que o Lula escreveu para o líder chinês Xi Jinping. Eu não me surpreenderia se nas próximas semanas nós ouvíssemos novas notícias de reuniões ou conversas entre o Lula, talvez outras lideranças envolvidas, e lideranças chinesas. Eu realmente não ia ficar surpreso se isso acontecesse. Eu só ficaria surpreso mesmo se o assunto dessas conversas não fosse vacina. Porque vacina é a palavra que o Lula mais pronuncia atualmente e, ok, além de fazer sentido para o Brasil, faz sentido para ele que seja assim, estrategicamente. Porque assim, Lula e o PT combatem, ao menos indiretamente, aquela tese segundo a qual ele, Lula, seria o outro lado da moeda do bolsonarismo. A tese segundo a qual Lula e Bolsonaro seriam dois radicais igualmente perigosos. Esse aí é o Lula ao ser vacinado agora em 16 de março. Portanto, eu estou feliz, espero que essa vacina dê o resultado que eu sonho e que o povo brasileiro sonha, porque tudo que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus. E por isso, o presidente da República tem que parar de ser ignorante. Mais recentemente, o Lula deu uma entrevista para a CNN, não essa CNN brasileira, eu tô falando da CNN de verdade. E aí, na entrevista que ele deu para a CNN gringa, ele fez duas coisas. Primeiro, ele avisou o mundo aquilo que aqui no Brasil a gente já sabe, que ele pode ser candidato em 2022. Gente, nesse ponto eu tenho que avisar, isso aqui agora vai ser tipo uma suruba da tradução. É que o Lula deu a entrevista falando em português, aí a CNN foi lá e colocou uma tradução simultânea em inglês, e agora eu vou ter que traduzir para o português de novo, usando um fantoche. Quando chegar a hora, eu, meu partido e nossos aliados decidiremos se eu devo ser candidato ou não. Se eu estiver tão bem de saúde quanto agora e tão cheio de energia quanto agora, eu garanto que não recusarei este convite. Mas não quero falar sobre isso agora, porque esta não é a minha prioridade. Minha prioridade agora é salvar este país. Aí, depois de criar nos gringos essa expectativa de que ele possa voltar a presidir o Brasil, só aí o Lula volta a desempenhar o papel que seria do Ernesto Araújo. Ele intima o Biden, presidente dos Estados Unidos, a convocar uma reunião do G20. Eu sei que os Estados Unidos têm um excedente de vacinas e imagino que talvez, quem sabe, esse excedente pudesse ser doado para o Brasil. Poderia ser doado inclusive para outros países mais pobres que o Brasil, que não têm condições de adquirir vacinas. Por isso, eu gostaria de usar o seu programa para sugerir ao presidente Biden que convoque uma reunião urgente do G20. Precisamos reunir os líderes mundiais e colocar um único assunto em pauta: vacina, vacina e vacina. A responsabilidade dos líderes internacionais é imensa e por isso peço ao presidente Biden, não acredito em meu governo. Da mesma forma, eu também jamais poderia pedir isso a Trump. Mas Biden é um sopro, é um respiro para a democracia mundial. O Lula, como chanceler informal, ele já tomou para si um pedaço do poder e da responsabilidade do governo Bolsonaro. E isso sem eleição, sem nada, só na lábia. Isso já muda muita coisa e pode mudar muito mais quando 2022 chegar. Quero ver o debate com o Lula, vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Você não vai ficar elegível, não. Não, se Deus quiser. Valeu, Mito! A verdade mesmo é que o pior ainda está por vir. No Brasil, a pandemia é mais intensa e mais longa. Isso porque o governo Bolsonaro quis que assim fosse. O Brasil não vai conseguir sair sozinho do buraco em que se enfiou. Cooperação internacional é vital, é necessária. Só que o governo Bolsonaro não tem condições nem disso, nem de pedir ajuda. Hoje, o mundo conhece o Brasil não só pela caipirinha e pelo samba, mas também pela nova variante do vírus, que mete medo no planeta inteiro. Onde quer que se detecte a presença do vírus Made in Brazil, o medo se instala. O mundo tem motivos para ajudar o Brasil. Falta o Brasil se ajudar.
E aí estamos, como resultado desse desgoverno, com mais de 220 mil mortes pelo Covid. Chega de Bolsonaro, impeachment já. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.